Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Bezerra de Menezes no YouTube. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por gentileza, se inscreva e ative o sininho para receber todas as nossas notificações, nossas palestras e mensagens. E divulgue para parentes, amigos, simpatizantes do Espiritismo, para que o conhecimento das leis divinas e do Evangelho do Mestre Jesus, sob a luz da doutrina espírita, chegue a cada vez mais pessoas. O tema do nosso encontro de hoje é a Páscoa na visão espírita. E para iniciarmos as nossas reflexões de hoje, iniciaremos com uma leitura de uma mensagem do Momento Espírita chamada Vida Abundante. Dentre as afirmativas de Jesus, algumas, aqui, para entender, é preciso que meditemos com profundidade. Uma delas é a seguinte: eu vim para que tenhas vida, e vida abundante. Será que Jesus trazia vida para quem já estava na vida e vivo? Certamente que não. Ele era portador de uma mensagem de vida espiritual para quem se encontrava num contexto de vida mortificada. A vida espiritualizada a que Jesus se referia corresponde a toda atividade da alma que exprime fidelidade ao bem, à alegria, ao trabalho digno, à esperança. Essa vida interior também se nutre da convivência fraterna na sociedade, no cultivo das virtudes, da eliminação de tudo o que representa viciação, corrupção e morbidez. Essa vida interior também se nutre da convivência fraterna na sociedade, do cultivo das virtudes, da eliminação de tudo o que represente viciação, corrupção e morbidez. Em contrapartida, a morte será indicada por tudo o que insufle ou alimente a traição, a ignorância, a prostituição dos costumes, o desrespeito às bases da família, a exploração do homem pelo homem. Essa morte moral é fermentada pelo descaso para com os movimentos do progresso de si mesmo, quando se prefere o nivelamento do ser pelas faixas inferiores da alma humana, que, em muitas situações, se assemelha aos níveis da selvageria quando não os ultrapassa. A vida que Jesus veio trazer não é aquela que faz vicejar corpos esbeltos, mas aquela que faz brilhar almas formosas. Por isso é que ele se dirigia a quem se movia em corpos carnais, mas que padeciam de indescritíveis torturas da alma. Daí ele ter falado em vida abundante, a quem se habituara a uma vivência mesquinha, empobrecida, apequenada. Sua lição é assim para todos os tempos e povos, pois
quando encontramos sociedades ricas e homens pobres, medicinas desenvolvidas e homens enfermos, estados poderosos e homens escravos, uma grande variedade de religiões e homens egoístas e materializados à busca de prazeres efêmeros. Percebemos a razão da mensagem do Mestre Nazareno: eu vim para que tenhais vida. Permitamo-nos buscá-la, permitamo-nos vivê-la para que experimentemos a aventura dentro da alma. Desde aqui, das lides terrenas, aclimatando-nos pouco a pouco à vivência ditosa, junto aos emissários da vida maior, que refletem junto a nós o pensamento do Mestre Jesus. Ele é aquele que nos traz a vida verdadeira, vibrante, feliz, abundante, propondo-nos fazer nobre uso dela, a fim de que nele possamos viver para sempre. Fazendo um breve comentário sobre o texto Vida Abundante, ele se refere à vida, ele nos alerta sobre a vida, são as contínuas e sucessivas etapas reencarnatórias, onde cada um de nós, que somos responsáveis pela condução do nosso destino, construtores de nossas desgraças ou das felicidades que buscamos. E temos a oportunidade, a cada encarnação e a cada dia, de buscarmos essa vida em abundância que o Mestre Jesus nos afirmou. Dando início às reflexões da nossa temática do dia, a visão espírita sobre a Páscoa. Vivenciamos durante este período a famosa e tão esperada, por motivos religiosos ou de descanso, a conhecida Semana Santa, principal confraternização de algumas religiões cristãs e não cristãs. Iniciou-se no domingo passado, conhecido como Domingo de Ramos, passando pela Sexta-feira Santa e o Sábado de Aleluia, encerra-se no dia de hoje, conhecido como Domingo de Páscoa. Mas nós cristãos e espíritas nos perguntamos: o que é a Páscoa? Qual o significado destas datas? Qual o sentido da Páscoa para a doutrina espírita e para nós espíritas? O termo Páscoa tem sua origem no judaísmo. Tem sua origem em dois vocábulos hebraicos. O primeiro é o verbo passar, que significa passar por cima. E o outro é a palavra pesha, que tem o significado de passagem. Como vimos, a Páscoa judaica comemora a libertação dos povos hebreus da escravidão imposta pela civilização egípcia e a formação da nação judaica e sua organização religiosa, como nos conta a história. Para os católicos, a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo, mostrando
a condição de Filho de Deus, simbolizando a passagem para uma nova vida e a libertação dos seus pecados. Assim como, para alguns dos nossos irmãos evangélicos, que creem que a ressurreição do Mestre Jesus tem o poder de perdoar seus pecados, pois Jesus é o Cordeiro enviado por Deus. Nós espíritas respeitamos o significado e a importância da Páscoa para todas as religiões cristãs ou não cristãs, ainda que a interpretação que temos ocorre de maneira diferente. A liberdade e a formação religiosa do povo judeu ou de qualquer outro povo e nação deve ser comemorada e lembrada. Assim como a ressurreição do Mestre Jesus anuncia a sobrevivência do espírito sobre o corpo físico e a sua vida em outras dimensões. O Espiritismo, mesmo sendo uma doutrina cristã, não comemora a Páscoa, ainda que acate os preceitos do Evangelho de Jesus, o guia e modelo que Deus nos concedeu, como nos revela a explicação de Allan Kardec na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando ele afirma: Jesus é para o homem o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Então compreendemos que Deus nos oferece, com a vinda do Espírito mais puro e perfeito que já veio ao nosso planeta, para nos servir de exemplo e modelo. Seus ensinamentos e vivência das leis divinas nos mostra o caminho que devemos trilhar, ou seja, praticando as leis divinas em cada momento que temos, em cada um dos nossos atos, e buscando sempre a harmonia, a alegria e a paz. A morte do Cristo e sua ressurreição, como acreditam a maioria dos nossos irmãos cristãos, não é, em nosso entender, uma salvação gratuita ou a libertação e pagamento dos nossos pecados. Jesus nos mostra, com seus ensinamentos, sua trajetória de vida e o seu sacrifício, o caminho que devemos percorrer para alcançar a felicidade, aprendendo a sacrificar nosso egoísmo, orgulho, vaidade, combatendo nossas falhas morais. Enfatizamos para que possamos nos libertar dos nossos pecados, que entendemos pecados como infortúnios e nossas imperfeições e todo o mal que elas nos trazem. Devemos nos disponibilizar e contribuir utilizando os ensinamentos do Cristo em nosso cotidiano. Porque Deus não nos enviou Jesus para morrer e nos salvar e libertar gratuitamente das nossas imperfeições. Jesus viveu e nos ensinou o caminho da salvação.
e entendemos a salvação, como nos ensinou o Espírito Emmanuel, como reparação, restauração, refazimento, ou seja, regularização dos nossos débitos e aprendizagem moral e intelectual. Nós espíritas, que não possuímos rituais nem proibições de nenhum tipo de comida, de trabalho, procuramos aproveitar mais esta data para buscarmos a nossa elevação moral, através da obediência e prática das leis divinas, que foi a mensagem que Jesus veio nos trazer. Como nos revela no capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele resume a lei de Deus e cita: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Mas o Mestre Jesus não veio apenas ditar as leis. Ele as vivenciou. Mostrou aos homens o caminho para a renovação de nossas atitudes, deixando de praticar os maus hábitos e más tendências que geram em nós e em nossos próximos profunda tristeza, sofrimento e desarmonia. Por isso, nós espíritas podemos dizer que comemoramos a Páscoa todos os dias de nossa existência e buscamos a renovação e a libertação diária, e não somente em um dia, em um mês determinado. Queremos nos livrar do homem velho, como disse Celso Martins no livro Em Busca do Homem Novo, baseando-se nas palavras de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios: que surja o homem novo a partir do velho, que do homem velho, coberto de ignorância, inobservância em relação às leis morais, possa surgir para a ventura de todos nós o homem novo, gerado sob o influxo revitalizante das palavras e exemplos do Mestre Jesus. Que neste domingo de Páscoa possamos mais uma vez lembrar os exemplos e ensinamentos do Cristo e celebrar em sua memória o teor principal de sua missão: a libertação da matéria e de nossas más inclinações, e o viver sem amarras na existência futura, no plano espiritual. Que esse homem novo que buscamos seja um operário da caridade. Mas a caridade, como entendia o Mestre Jesus: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E para encerrarmos as reflexões sobre a Páscoa na visão espírita, lembremos mais uma vez do apóstolo dos gentios, quando ele nos afirma em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que fui crucificado junto com o Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a no corpo, vivo-a
pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que um dia, meus irmãos, possamos testemunhar a vida em abundância e os ensinamentos do Mestre Jesus, como Paulo de Tarso fez. Que Jesus nos abençoe a todos.